5 passos para você quebrar qualquer tipo de objeção de vendas. E no final deste vídeo eu vou trazer um exemplo prático para você utilizar aí nos seus resultados de vendas também. Legal? Primeiro, lembrando o que é uma objeção de vendas. Objeção é qualquer coisa que o cliente fala e que te impede de evoluir no seu processo de vendas. O empecilho, por exemplo, obrigado, mas eu não tenho interesse, algo que te impeça de evoluir no seu processo, legal? Bom, vamos então ver os 5 passos. O primeiro passo é você entrar na objeção dele. Então, quando ele fala a objeção, você não combate ela de cara. Primeiro você entra ali na história dele. Isso faz com que você gere uma empatia e diminua o atrito que pode ser gerado quando você vai falar algo diferente daquilo que o cliente trouxe ali para você, legal? O segundo passo, aí você traz uma ideia, uma novidade, então você ativa o gatilho da novidade no cliente para chamar a atenção dele. Depois disso, o terceiro passo, aí você vai trazer o que ele perde de não ter a sua solução ali na empresa dele. Então você vai falar principalmente das implicações. Quem já viu a metodologia Spin Selling, nós estamos falando da letra I aqui, legal? Bom, o quarto passo, você traz um case, você conta uma história de um cliente. E além de você contar uma história, você também prova que aquilo é possível de acontecer. E o quinto e último passo é o famoso CTA, chamada para ação. Você combina com ele uma ação de um próximo passo, legal? Então, os 5 passos aqui para você quebrar a objeção de vendas. E agora nós vamos ver um exemplo prático. Vamos supor que eu estou prospectando uma empresa para oferecer o meu treinamento de vendas, legal? Então, eu falei com o cliente sobre aumento de vendas, trouxe lá um benefício para ele sobre aumento de vendas. Aí o cliente vira e me coloca a objeção, e ele fala o seguinte: não, obrigado, pois nós estamos batendo as nossas metas, nós estamos vendendo bem nesse momento. Legal, é uma objeção. Vamos então agora começar os 5 passos. Então eu vou entrar na história, eu vou falar assim, por exemplo: poxa, que bom que vocês estão vendendo bem, e vocês estão vendendo bem para qual tipo de segmento, para qual mercado? Então eu entro na história, eu me interesso pela história dele, para diminuir ali o atrito. E aí ele vai falar: poxa, nós estamos vendendo bem para o segmento tal, nossa, que bacana, que legal. Então eu mostro o interesse pela situação que ele colocou ali como uma objeção, legal? Aí eu vou diminuindo a pressão. Agora eu vou trazer uma novidade para ele. E aí eu posso falar, por exemplo, o seguinte: interessante, olha, outras empresas que também estão vendendo bem, eles não tinham parado para pensar que muitas vezes os clientes deles estavam comprando apenas 20% do portfólio de produtos dele. E eles não estavam comprando a maioria dos produtos, mais de 80% dos produtos dele o cliente não comprava. E como ele estava vendendo bem, estava bem movimentado, eles não tinham parado para perceber essa análise. E esse 80% dos produtos estava indo para a mão dos concorrentes, o cliente estava comprando em outras empresas. Então é a ideia. Qual é a ideia? Você parou para analisar que se o seu cliente compra um volume bom de produtos que você tem, a maioria dos seus produtos, ou ele compra sempre a minoria dos seus produtos, né? De repente aqui fez ele parar para pensar: caramba, eu não tinha parado para pensar nisso. Então uma ideia, uma novidade. E aí eu venho com a implicação. E essa situação, de repente, está fazendo você perder muitas vendas. Então, mesmo que você esteja vendendo bem, você está perdendo a oportunidade, de repente, de fazer o maior ano da história da empresa. De você ser considerado, o seu time, como o time que mais vendeu aí nos últimos anos. Então, eu estou mostrando para ele a implicação, ou seja, o que ele está perdendo. Mesmo vendendo bem, ele está perdendo uma grande oportunidade de fazer, de repente, uma história. Estou dando um exemplo, tá? Outra implicação que a gente poderia trazer: olha, o seu concorrente está crescendo.
o seu concorrente está ganhando market share e você pode estar perdendo, inclusive, esse cliente para o seu concorrente, que se o seu concorrente estiver ofertando os outros produtos, mostrando outros benefícios para ele, ele pode comprar a linha toda com o concorrente e parar de comprar 2, 3, 4 itens seu. Então faz a pessoa pensar no que ele pode perder. E aí eu venho com a história. Um dos meus clientes, ele, devido à correria, ele não tinha parado para perceber, não tinha percebido isso, parado e percebido isso. Nós fizemos essa análise e nós colocamos ali técnica, método e demos um treinamento completo para o time de vendas, e depois que eles começaram a aplicar isso nas suas vendas, eles tiveram um aumento de mais de 44% no valor dos seus orçamentos de venda. Então, estou trazendo a prova. Agora vem CTA. Cliente, deixa eu te ajudar também. Deixa eu fazer aí um levantamento. Vamos marcar uma reunião com o nosso time para poder entender um pouco mais se existe algum ponto que eu posso te ajudar, que eu posso trazer algum diferencial para você, e juntos nós podemos enxergar algum ponto que você possa estar faturando, vendendo, batendo uma meta maior ainda. Como é que está a sua agenda para terça-feira, às 9 horas? Legal? Então, esse foi um exemplo desse roteiro de 5 passos que eu poderia usar nos meus clientes, né? E você pode usar também quando você tiver aí essas objeções. Legal? Põe isso em prática aí no seu processo de vendas, esses 5 passos, quebra as objeções que você vai ter mais resultados em vendas.